Então, pessoal, nós vamos iniciar nessa aula, que é uma aula de reposição, né, a respeito das fichas técnicas ainda, né, a gente vai continuar falando de ficha técnica. E para não perder tempo, né, se todos concordam, na gravação dessa aula permaneçam como estão. Se alguém discordar, é só avisar no chat ou então abrir o microfone. Então, se todos concordam, eu já vou iniciar. Eu acrescentei aqui, né, na aula, inclusive, que eu já enviei para vocês, essa parte que estava faltando, né, na verdade, eu acho que eu apaguei sem querer na hora de fazer a edição, tá? Que é essa parte que fala dos fatores que tem, né, o significado de cada sigla. Então, vamos lá. Então, começando pelo fator de correção, ou o índice de parte comestível, né? Então, o fator de correção FC, índice de parte comestível IPC, que nada mais é que a relação do peso bruto do alimento e o seu peso líquido, né? Então, lembrando, o peso bruto é o peso do alimento integral, né, da forma que a gente adquire, e o peso líquido é o alimento, o peso do alimento depois que a gente retira essas partes que não são comestíveis ou que não serão aproveitadas nessa receita que a gente está fazendo, nessa preparação, tá? E aí a gente usa muito esse fator, né, esse índice, para ajudar a gente no planejamento das compras, né? Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer que o nosso produto seja um pastelzinho de frango congelado, né? A gente vai vender esse pastelzinho de forno, ele é feito com peito de frango desfiado, e a gente vende ele congelado, né? O que acontece? Será que vale a pena a gente comprar o frango, o peito de frango inteiro, ou será que vale mais a pena a gente comprar o filé de frango, né, para fazer ele desfiado? Como é que a gente vai saber isso, né? Através desse fator de correção, né? A gente vai calcular, né, com base no peso líquido e lá no peso bruto, e a gente vai ver, né, qual dos dois que sai mais caro. Em grande parte das vezes, a gente perde tanto limpando o peito de frango, né, tirando pele, tirando osso, tirando tudo, que no final das contas o rendimento dele é menor, né, e aí a gente acaba ficando mais barato comprar o filé de frango, por exemplo, para fazer esse tipo de preparação, né, que eu dei o exemplo para vocês. Porque olhem só, o índice de parte comestível do peito de frango, ele né, aqui é um valor médio, né, em média de 2,38, né, então é uma perda muito grande, né, que a gente tem durante a preparação desse peito de frango, né, retirando todas essas partes que a gente não vai utilizar, né. Já olhem aqui, por exemplo, a cenoura, né, que a casca é bem fininha, né, a gente só raspa praticamente a casca e tira lá a ponta do talo, né, praticamente. O fator de correção dela é bem mais baixo, né, próximo de 1,17. Então, quanto mais perto de 1 esse fator de correção, menores serão as perdas durante o processamento, tá? Durante a limpeza, a remoção dessas partes não comestíveis. Outro índice que a gente tem também, né, que é um índice importante, é o índice de reidratação. Eu coloquei aqui o exemplo do cuscuz, que ele é um dos mais fáceis da gente visualizar, né, o cuscuz e o feijão também. O que é o índice de reidratação?
né, é a relação entre o peso do alimento reidratado e o peso do alimento seco, né, que a gente vai tratar como peso líquido também, né, que a gente não vai tirar mais nada desse alimento, tá? Então, quando a gente adiciona a água e o alimento absorve essa água, a gente vai perceber que aumenta, né, o rendimento desse alimento, né? O feijão, quando a gente coloca de molho, por exemplo, né, só enquanto ele está de molho, ele mais do que dobra de volume, né? Ele absorve bastante água. E aí a gente vai ter isso demonstrado pelo índice de reidratação, tá? Na nossa ficha técnica, a gente não vai usar essa informação do índice de reidratação, porque ela não vai impactar nem no nosso custo, nem no nosso valor nutricional, né? Que é a que a gente vai usar agora para fazer a tabelinha nutricional e estimar o custo dos nossos produtos, tá? Então, eu não coloquei esse índice lá na nossa ficha técnica, mas eu estou apresentando só para vocês saberem que ele existe, né? E o outro índice, que aí esse a gente vai usar também, é o fator de cocção, né? Ou o índice de conversão, que aí ele vai indicar para a gente o quanto esse alimento rendeu mesmo, né? Lá depois de preparado. Né? Então a gente vai pegar ele líquido, né? O peso líquido, cru, e vai fazer essa relação, né, com o alimento cozido, depois de pronto, né, para a gente ver se esse alimento, ele rende depois de pronto, ou se ele diminui, né, se ele ganha peso ou se ele perde peso, certo? E aqui foi o que eu tinha demonstrado para vocês ontem, né, então, o índice de parte comestível ou o fator de correção vai ser o peso bruto sobre o peso líquido. O índice de conversão ou fator de cocção é o peso cozido sobre o peso líquido. E o índice de reidratação, que a gente não vai usar, é o peso hidratado sobre o peso líquido, tá? Ficou alguma dúvida acerca desses índices? Não, Pro. Sim, Pro. Poderia repetir, por favor? Repetir o quê? O que especificamente? Essa conversão do fator de cocção. Fator de? Eu não consegui escutar. Ah, sim. Então, fator de cocção. Vou interromper aqui o compartilhamento, deixa eu colocar de novo. O fator de cocção ou índice de conversão vai ser o peso cozido, que é o peso final que a preparação toda rendeu, dividido pelo peso líquido, que é o peso de todos os ingredientes que a gente utilizou já limpos, né, descascados e assim por diante. E aí ele vai mostrar para a gente o quanto que rendeu, né, essa preparação. Certo? Mais alguma dúvida? Então, eu vou passar para a ficha técnica, tá? Então, pessoal, como eu comentei com vocês ontem, eu ajustei a ficha técnica para ela ficar mais fácil para vocês terem uma noção de quantas unidades do produto, né, que vocês estão elaborando vai render a receita que vocês estão fazendo, né? Para vocês conseguirem calcular, conseguirem ter uma ideia de custo. Então, eu fiz alguns ajustes. Vocês já começaram a preencher essa ficha? O
me tira uma dúvida muito grande, assim, em relação, no meu caso, eu estou pensando em fazer essa rotulagem de uma polpa de fruta. Aí, no caso, eu preciso fazer só de uma polpa ou tenho que fazer de uma quantidade grande de polpas? Você vai fazer da receita que você prepara, né, na verdade, porque assim, não tem como você fazer de uma única polpa. Porque, por exemplo, a gente não sabe ainda, vamos colocar assim, exatamente, quantas acerolas são necessárias para a gente produzir um pacotinho de polpa. Né? Então, assim, quando é processado lá na agroindústria, né, uma caixa de acerola com 25 quilos, depois de limpa, né, retirada a parte não comestível, depois de despolpada, ela rende quantos quilos de polpa, né? Então, é essa informação que tem que constar aqui. A acerola pura e aqui quantos quilos de polpa rendeu. E aí, só lá no final é que a gente vai saber quantas unidades a gente vai conseguir, entendeu? Com essa receita. Ô, Pro, essa atividade aí que a senhora está explicando foi que a senhora passou quarta, né? É, a de ontem. Isso. Isso. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, e aí vocês podem ir comparando com o produto de vocês, tá? Se vocês puderem ir anotando com base no produto de vocês, aí no caderno, acho que fica mais fácil para compreender depois, tá? Professora, Oi. licença, boa tarde a todos. Professora, eu tenho uma receita de um produto, a medida caseira, então todas Isso. as só que pelo fato de eu estudei, porém fiquei um pouco confusa com relação de ser colocada nessa tabela, porque inclusive o manual ele tem de outra forma, né? Outros segmentos, quando ele e como devem ser construídas as tabelas. Aí eu não sei se a senhora poderia também, como a senhora vai apresentar agora, né? Eu acho que dá para me acompanhar tranquilo em qual parte colocada. Pronto, vai sim. A gente vai começar a fazer, e aí, conforme eu for construindo aqui, junto com vocês, vocês vão me dizendo aonde que tá as dúvidas, né? E eu vou tirando a dúvida em tempo real, vamos colocar assim, que eu acho que vai ser mais tranquilo, certo? Então, vamos lá. O produto que eu escolhi foi um bolo de fubá. Tá? Então, aqui em cima, primeira coisa que eu coloquei, o nome do meu produto, tá? Nome de produto, como eu falei, sempre com iniciais maiúsculas, tá? Quando a gente coloca, assim, outras palavras pequenas, né, preposições, né, pequenininhas, aí a gente não precisa colocar em letra maiúscula, não, tá? Mas o nome em si, os substantivos, a gente coloca em letra maiúscula, certo? Então, vamos lá. Na minha receita, eu vou levar, ela vai conter aqui, nessa receita que eu encontrei, tá? Ela vai ter açúcar, vou colocar por ordem de quantidade, tá? Açúcar, ela leva 3 colheres de sopa. Certo? Não, ignorem essas quantidades, tá? Porque aqui é bem fictício, porque é uma receita feita por per capita, por isso que está em quantidades tão pequenininhas. Deixa eu aumentar aqui, para a gente ficar já certinho, vai. Ui. Cancelar aqui. Então, ela leva 2 xícaras. Deixa eu já fazer esse ajuste para ajudar na hora da gente calcular. 2 xícaras de chá de açúcar. De fubá,
ela vai levar uma xícara. Amido de milho, ela também vai levar uma xícara de chá. Aqui também uma xícara de chá. Tá? E eu vou acrescentar aqui uma xícara de farinha de trigo. Uma xícara de chá. Além disso, ela vai levar, deixa eu olhar aqui. 6 ovos, deixa eu olhar aqui, são 6? Isso. Ovos. 6 unidades. E aí a gente vai colocar também leite integral. Duas xícaras. Eu vou ter que reorganizar pelo peso, tá? E vou colocar aqui um fermento. Fermento químico. Uma colher de sopa. Certo? Conseguiram acompanhar aqui? Oi. Manteiga não vai, não? Essa receita não tinha manteiga, não, mas vamos acrescentar, né? Acho que essa receita que tá aqui é light. Vamos colocar aqui manteiga. 3 colheres de sopa. Prontinho? Então, a gente coloca na primeira coluna os ingredientes, na segunda coluna as quantidades em medida caseira, tá? Vamos lá. Peso bruto. Como é que eu vou calcular o peso bruto? Eu vou ter que fazer uma conversão, nesse caso aqui, né? Desses itens todos para peso bruto, certo? Olha só, lá o manual, ele já tem algumas informações que podem auxiliar a gente, tá? Nessa padronização. Então, aqui, na página 12, ele tem lá como medida caseira, né? Uma xícara de chá. Deixa eu apresentar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Para a gente visualizar, né? A gente vai usar esses valores padronizados aqui do manual, que vai facilitar a vida de vocês, né? Já que a gente não tem como pesar. O ideal era a gente, lá na produção, né, pesar item por item. Mas como a gente não está tendo acesso, né, às agroindústrias, a gente não vai conseguir pesar, né, as medidas que o pessoal utiliza. Então, vamos padronizar nessas aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, uma xícara de chá, ela vai ter 200 ml ou grama, um copo também, 200 ml ou grama, uma colher de sopa, 10 ml ou 10 gramas, uma colher de chá, 5 ml ou 5 gramas, um prato raso, 22 centímetros de diâmetro, a gente não vai usar, e um prato fundo, 250 ml ou 250 gramas, tá? Então, vamos lá. Se eu usei 2 xícaras de chá e cada xícara, ela tem 200 gramas, a gente vai considerar isso como 400 gramas. Não é? O pro ml grama é o mesmo peso? Não, não é. É justamente isso que eu estou explicando para vocês. O ideal era que vocês tivessem acesso lá na agroindústria, para vocês pesarem, né? Tipo assim, a pessoa colocou lá 2 xícaras,
E aí você pegar essas 2 xícaras e pesar para ver quanto é que dá, né? Porque vai ter uma pequena variação. Então, por exemplo, para açúcar, pode ser que dê 180 gramas ou 190, né? Só que a gente não tem como fazer isso agora, por conta desse período, né, dessa pandemia. A gente não está tendo acesso à agroindústria, né? E nem todo mundo tem balança em casa, por exemplo, né? Então, a gente vai fazer agora essa padronização só para facilitar para vocês fazerem essa ficha, tá? Mas na produção vocês teriam que pesar, pegar essas 2 xícaras e pesar. Professora, a gente tem que tirar a diferença do recipiente, ou seja, da xícara. Tem. Pesa só o produto que está dentro, né? Tem tudo que a gente pesa, a gente tem que fazer a tara que a gente fala. Professora, no caso, na produção, que no caso é pesado por quilo, a senhora apresentou aí as medidas em xícaras. Por exemplo, em caso você transformaria em gramas, no caso, né? Por exemplo, se for 1 quilo, você colocaria 1.000 gramas. Não, é que eu ainda não continuei, não. Eu só coloquei aqui para vocês verem. Eu vou continuar. Vou chegar nessa parte. Olha só, o que eu fiz? Vocês viram que eu modifiquei a ficha técnica e eu coloquei aqui tudo em quilo, essa parte do peso? Foi justamente para ajudar vocês na hora de calcular o custo unitário, né? E porque eu sei que na agroindústria a gente recebe tudo em grande quantidade, então não vai ser em grama, né? Então, como é que eu converto 400 gramas para quilo, né? Lembra aí da conversão? Só a gente dividir por 1.000. Então, se deu 400 gramas, dividido por 1.000 é igual a 0,4 quilogramas. Não é isso? Sim. Pronto. Então, vamos fazer isso aqui para todos, só para ficar bem claro, né? Na hora para não ter dúvidas. Então, 1 xícara de chá de fubá, vamos considerar como 200 gramas, convertendo para quilo, 0,2 quilos, né? Amido de milho também vai dar essa mesma quantidade, farinha de trigo, os ovos. Lembra lá que eu falei quanto pesa cada unidade de ovo? Professora, 50 gramas. 50 vezes 6. essa conversão do quilo, eu me perdi aqui, que a minha filha me chamou a atenção e eu acabei dispersando. Tá. 1 quilo equivale a 1.000 gramas, não é? Sim. Então, quando a gente vai converter uma unidade de grama para quilo, é só dividir por 1.000. Então, 400 gramas é igual a 0,4 quilos. Sim. Certo? Então, 0,3 quilos. Aqui, leite integral. A gente tem aqui, seriam 2 xícaras, 400 ml. E aí, a gente ia ter 0,4 litros. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa, a gente viu que eram 10 gramas. Dividido por 1.000, 0,01 quilo. E a manteiga, 3 colheres de sopa, 30 gramas, que é igual a 0,03 quilogramas. Certo? Conseguiram acompanhar até aqui? Sim. Então, vamos continuar. Sim, professora, mas tem que colocar em gramas e em quilos, né? Os dois, não pode ser um ou outro, tem que ser os dois. Vocês podem colocar, eu estou colocando aqui em grama e em quilo, só para o pessoal não se perder, para entender. Mas vocês podem colocar só em quilo, se quiser. Tá? Mas se colocar em grama e em quilo, as 2 coisas eu não vou considerar errado, não, certo? Professora, então, Não. assim, eu estou fazendo a conversão aqui da receita, então, assim, para mim,
para o meu entendimento, eu prefiro botar só a gramatura, sem botar a conversão de quilo. Tem algum problema? Não, aí você só tem que lembrar que na hora de... Eu estou usando a medida caseira, e aí, fazendo para o peso bruto, aí eu estou fazendo a conversão, né, da medida caseira para o peso bruto. Isso. No caso, na receita diz 6 colheres de açúcar. Então, em vez de eu botar 6 colheres de açúcar, eu vou botar 6 colheres de açúcar na medida caseira, e no peso bruto eu coloco 60 gramas de açúcar. Não é isso? Isso. A conversão é desse jeito, não é assim? Isso. Agora, só precisa tomar cuidado quando for calcular o custo unitário, tá? Porque a gente vai multiplicar o preço pelo peso. E o preço, ele é dado em quilo, né? É reais por quilo. Isso. Quantos reais custa por quilo. Então, aqui tem que estar em quilo também. A gente só pode relacionar coisas com a mesma unidade. Tá? Então, tomar esse cuidado. Vamos lá. Então, vamos para o peso líquido. Açúcar. Açúcar tem alguma perda? A gente descasca, tira a semente? Não, né? Então, o peso líquido do açúcar vai ser igual ao peso bruto, né? 400 gramas. A mesma coisa para todas essas farinhas. O peso líquido é igual ao peso bruto, certo? Porque a gente não tem perda. Já para os ovos é diferente, né? Lembra que para um ovo, o ovo inteiro 50 gramas, um ovo sem a casca 45. Então a gente vai ter que fazer essa continha aí, 45 vezes 6, para saber quantos gramas dá. Vamos lá. Então, 45 gramas vezes 6 unidades, 270. E equivale a 0,27 quilogramas. Ok? Leite integral. Peso bruto também é igual ao peso líquido. O fermento químico também. E a manteiga também. Certo? Conseguiram acompanhar? Professora, só mais uma dúvida. Quando eu menciono, porque assim, a receita diz que eu vou gastar 600 gramas de aipim para fazer o pão. Aí, para mim, eu já sei que é 600 gramas limpo. Eu nunca pesei ele, eu suponho que, tipo assim, 1 quilo, como é que eu vou botar ele eu nunca fiz isso. E eu não tenho hoje, porque assim, eu tenho balança em casa, mas hoje eu não tenho aipim. Tá, entendeu? eu vou descascado, limpo. Eu vou mandar para vocês. Peraí, deixa eu já abrir aqui, rapidinho. Vou abrir para vocês aqui uma tabela de conversão. Peraí, deixa eu só encontrar aqui no computador. Tá? Tem uma tabelinha com alguns fatores de conversão. R$36. Porque aí você vai fazer a conta voltando. Bloqueado. Aqui. Vou deixar ela aberta aqui, e aí eu envio para vocês pelo WhatsApp também, tá? Deixa só ela abrir.
Deixa eu ver se tem mandioca nessa tabela, né? Tem. Pronto. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Essa tabela, ela tá na internet, mas eu consegui baixar e aí eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Aqui, então vamos lá. No caso de Tassiana, tem mandioca, né, para esse pão ou para esse bolo. Então vamos procurar aqui. Mandioca. O fator de correção da mandioca é 1,39. Certo? Então, se você usa, vou colocar aqui só para a gente poder fazer a continha, tá? Se você usa 600 gramas, vamos lá, a fórmula é fator de correção é igual o peso bruto dividido Pelo peso líquido. ok? Então, se lá naquela tabela eu vi que o fator é 1,39, vamos substituindo. Igual peso bruto, que a gente não sabe qual é, né? E quer descobrir, 600 gramas, que é o que você usa na sua receita. Certo? O que está aqui dividindo passa para lá multiplicando. 1,39 vezes 600 é igual ao peso bruto. Então, o peso bruto da mandioca que você usa nessa receita é, deixa eu calcular aqui, 1,39 vezes 600, 834 gramas. Conseguiu acompanhar? Sim, professora. Consegui sim. Deixa eu só. Não tirei agora, não. Eu vou só fazer um. Eu me Só perdi. Certo, eu vou tá? É porque no caso de Tassiana, ela falou que ela usa na receita dela, ela utiliza, aqui, deixa eu botar. Ela utiliza a mandioca, né, o aipim. Mas ela não sabe quanto em peso bruto que equivale à quantidade de mandioca que ela usa. Ela sabe que ela precisa de 600 gramas de mandioca em peso líquido, mas não sabia o peso bruto. Aí o que eu coloquei para ela é que, nesse caso, né, como eu não está tendo produção, ela não vai ter como pesar lá na hora, que é o ideal, né, a gente pode recorrer a algumas tabelas padronizadas que têm esses fatores de correção. Ô, Pró, tá dando interrupção no áudio. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Pro, Oi. hoje, no caso, eu também trabalho com aipim. Eu pesei ele com casca, um pedaço deu 122 gramas. Quando eu descasquei, ele ficou 94 gramas. Eu só não tive como pesar ele cozido. Certo, então foi quanto? 124 gramas. 122 gramas com casca. E sem a casca, 94 gramas. 94. Vamos Só ver não tive como pesar cozida. Tranquilo. Vamos ver quanto é que deu o fator de cocção, então, aqui. Ou de correção, desculpa. Para ver se deu próximo, né? Ah, esse lá de cima. 122 dividido por 94. Deu 1,3. Relativamente perto, né? Certo? Professora, sobre o beiju Sim. da fécula, eu queria saber qual é o peso bruto dele e o peso líquido. Cai lá nessa questão das farinhas. Se você já compra o beiju pronto, né? Então,
o peso bruto vai ser igual ao peso líquido, Uhum, certo? certo. Então, vamos lá. Aí, a gente tem essas duas questões, tá, pessoal? Eu vou passar essa tabela para ajudar vocês, porque caso vocês não tenham essa informação para o produto que vocês escolheram fazer a ficha técnica, aí vocês podem usar essa tabela para fazer esse cálculo, tá? Se vocês vão fazer um produto da agroindústria, se vocês escolheram fazer um produto da agroindústria, então o ideal é que vocês peguem o peso bruto que o pessoal da agroindústria falou e o peso líquido que eles falaram também, para ficar uma coisa mais representativa. Agora, se vocês não conseguiram ter acesso ao pessoal da agroindústria e pegaram outro produto, e vocês não sabem, né, o peso bruto e o peso líquido, não tem essa informação, você só tem ou só o peso bruto ou só o peso líquido, aí dá para calcular por essa formulazinha aqui, tá? Então, você vai mandar essa tabela de correção para a gente, né? De transformação. Mando sim. Pronto. É que eu vi que ali também tem batata doce, a gente também usa. Eu já vou aproveitar para fazer com tudo. Tem bastante fatores ali, tem vários. Ótimo. Certo? Ô, Pró, Oi. do milho verde, é porque eu não observei que minha menina estava chorando. Do milho verde também tem? Você fala milho verde espiga? Sim, isso. Deixa eu olhar aqui. Tem. Aqui, 2,63. Eu não garanto que tenha de todos os alimentos, né? Mas tem de grande parte, tá? Então O vamos pró lá. e a banana. Banana, acho que também tem. Tem. Talvez não tenha banana da terra, mas tem banana fruta mesmo, comum, né? Que a gente. É a fruta comum mesmo. Tem aqui, ó, 1,5. O Pró, para pesar cravo e canela. Como é que nós faz isso aí para medição? Como? Não entendi. Para pesagem de cravo e canela. No caso aqui, nós usamos assim, seis dentinhos de cravo, um pau de canela. E essa medição, no caso, fica como? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Espera aí, vamos lá, manual da indústria, cadê? Se essa quantidade de cravo der uma colher de chá, vai ser 5 gramas. Se der metade de uma colher de chá, pode colocar 2 gramas, por exemplo. Entendeu? Entendi. Pronto. De 2 a 3 gramas, né? E vocês vão fazendo essas aproximações que a gente não está tendo acesso, né, lá agora para poder fazer as pesagens certinhas. Mas aí a gente vai fazendo assim esses ajustes, tá? Então, o próximo passo é a gente calcular esse fator de correção, né? Então, vamos lá. O fator de correção vai ser o peso bruto dividido pelo peso líquido. Como aqui o peso bruto é igual ao peso líquido, qual vai ser o fator de correção? 400 dividido por 400? Então, para essas farinhas todas, né, vai ser 1 também. E o peso bruto e o peso líquido são iguais. Para os ovos já vai ser diferente, né? A gente tem lá como peso bruto dos ovos 300 gramas, dividido pelo peso líquido, que é 270, 1,11. O leite, 400 ml, então, para os dois, né? O fermento químico também, e a manteiga também. Conseguiram acompanhar até aqui?
Então, vamos lá. Antes de calcular toda a parte de energia, eu vou fazer logo a parte de custo com vocês, né? Para a gente, para facilitar, tá? Então, vamos lá. Vão me dando as estimativas aí. Quanto está o quilo de açúcar? Vamos ver por 3,50. 3,50. Vamos lá. O de fubá, a gente compra o pacote, né, de meio quilo. 1,85. Pronto. Só que é meio quilo. A gente precisa converter para quilo. Então, 1,85 vai dar 3,70 o quilo. Certo? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Lembrar que as medidas aqui são por quilo ou litro, tá? Então, se a gente compra esse produto em embalagens menores, a gente precisa fazer a conversão para quilo, tá? Vamos para o próximo. O amido de milho. Quanto que tá a caixinha? Vamos chutar aqui, tá? Vamos dizer 2,70, vamos colocar assim. 1,70? 2,20. 2,20. 2,20. Eu comprei esses dias. Só que 2,20 de 3 já. é uma caixinha de 200 gramas. 200 gramas, Né? Então, para 1 quilo, a gente vai ter que multiplicar por 5. Então, o quilo do amido de milho é R$11. Certo? O pacote da farinha de trigo. 4,79 o quilo. 79 o quilo, então tá certo. Os ovos, a gente vai colocar a dúzia, tá? Deixa eu já fazer essa correção aqui, que aí fica mais fácil. Tá calculando, aqui é calcular o ovo no peso. Quanto que é a dúzia de ovos? 8. Acho que é uns 7,50, pronto. R$8. Oi? É porque a gente usa ovo caipira, entendeu? Aí fica mais, aí é mais caro. R$8 a dúzia, né? Do ovo comum. Ok. O leite integral, o litro, tá R$3,50 mais ou menos, né? 3,75. Aí é mais caro, então, que aqui. Vamos lá. Fermento químico, o potinho. R$4. O menor ou o maiorzinho? O menorzinho, aquele De 50. 50 gramas. Então, para a gente atingir 1 quilo, a gente vai ter que multiplicar por 20, né? Então, foi quanto que você falou que eu não entendi? R$4? Então, R$4 vezes 20, 1 quilo daria R$80. Ô, Pró, então todo custo unitário a gente vai ter que converter por quilo para fazer o valor exato da soma. Para ser o valor exato. Tudo tem que ser convertido por quilo ou por litro. E no caso dos ovos, dúzia. Né? E a manteiga, aqui a gente compra de 26. Hã? Mais ou menos, é R$5 mais ou menos aquele pote de 500 gramas. Acho que é o de 200, não? É 26 reais. Esse fermento aí tá R$80, Pró? O quilo. O fermento tá R$80? O quilo. O quilo de quê? Da manteiga? Da margarina? Do fermento. Porque o potinho de fermento, ele só vem 50 gramas. Se um potinho de fermento de 50 gramas é R$4, 1 quilo de fermento dá R$80. Deu para entender?
Professora, professora, é de 100 gramas. Sim. É o de 100 gramas? É. R$ 40. É o potinho maiorzinho. Certo? Eu não pedi. Me dá R$5 e a gente divide isso em dois. Não. Pronto? Todo mundo acompanhou até aqui? Então, vamos continuar. Como é que a gente vai calcular o custo desse item nessa preparação? Aí, lembra que eu falei a importância de converter aqui em quilo, que aí facilita nossos cálculos, tá? A gente vai multiplicar o peso bruto pelo custo unitário. Então, o açúcar aqui dessa preparação, tá? São 0,4 quilos vezes o preço por quilo, R$ 3,50. Então, aqui dá R$ 1,40. Certo? Próximo. Não entendi aí, não, Pro. Eu também não. Nem eu. Professora, por favor, faz ao menos o primeiro aí, a fórmula que você fez, para a gente poder ter a noção. Então, aqui na tabela. Você fala dessa parte do preço? Sim, essa convenção que você fez aí. Tá bom. Então, aqui, ó, o custo unitário vai ser igual ao peso bruto vezes o preço. Ah, o custo unitário não, desculpa, o custo da preparação. Deixa eu botar para cá. Vai ser o peso bruto vezes o preço. Certo? Então, para o açúcar, o peso bruto era 0,4 quilos vezes 3,50, dá 1,40. Então, por que eu estou falando em quilo? Porque o preço é por quilo. Então, eu tenho que calcular pelo peso em quilo também. Certinho? Bom, mesmo que não utilize todo o ingrediente, mas tem que ser calculado por quilo, não é isso? Mesmo que não use todo. A gente não está usando todo. Aqui, ó, não é 1 quilo. Aqui é 0,4 quilos. Ah, entendi a conversão, entendi. Isso. 0,4 quilos vezes o preço. Aí deu 1,40. Vamos para o próximo. Cheguei atrasada, mas consegui chegar ainda, viu? Certinho. Antes da senhora mudar, me tira uma dúvida. Sim. A fubá, esse valor de R$ 3,70 é o valor de 200 gramas ou o valor de 1 quilo de fubá? De 1 quilo. E aqui embaixo, onde é o leite líquido, esse R$ 3,75 é o valor dos 400 ml ou é o valor de 1 litro? De 1 litro, aqui. Pronto, a dúvida é. Tá? Então, nessa parte aqui de custo unitário, é o preço por quilo ou por litro. Certo? Esse preço aí, pela quantidade que a gente está usando, vai ser aqui no custo, na preparação. Tá? Então, opa. O próximo aqui agora é o fubá. Que apagou aqui minha calculadora. Então, 0,2 quilos de fubá vezes 3,70 vai dar 3 e... Opa, não, vai dar 0,74 centavos. 200 gramas, né, ou 0,2 quilos de amido de milho, vezes 11... Professora, desculpe rapidinho, mas assim, esse valor de 3,70 não é do quilo do fubá, é daquele pacote de 200 e poucas gramas, não é isso?
Não sei, o pessoal... Lá no vídeo, o fubá, ele vende aqueles pacotinhos de, tipo, de meio quilo. Isso. É mais ou menos meio quilo. Então, esse valor aí é o valor daquele pacotinho. Então, 1 quilo vai ser mais que isso. O pessoal falou que o quilo do fubá aí, o pacotinho de meio quilo, estava R$ 1,85. É mais... Por aqui também tem de 400. Hã? O de 400, no pacote de 400. É 1,85? Isso, nesse valor. Pronto, então a gente faz a conversão. Peraí, vamos corrigir esse aqui, né? Vocês estão achando o preço baixo, então vamos corrigir. Como é que a gente faz essa correção? Pela regra de 3, né? Se 400 gramas são 1,85, deixa eu fazer aqui embaixo, que aqui o espaço está pequeno. Vamos ver aqui. Se 400 gramas são 1,85, 1.000 gramas, que seria 1 quilo, dá quanto? X. Então, 400 vezes X vai ser igual a 1.000 vezes 1,85, que vai dar 1.850, é isso mesmo? 1, 2, 3, isso. E o nosso X vai ser igual a 1.850 dividido por 400. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. R$ 4,63. Certo? Então, todo mundo conseguiu acompanhar esses cálculos? É só uma regra de 3. Então, sempre que vocês tiverem que converter, né, o preço dessa embalagem para quilo, aí tem que fazer essa regrinha de 3, tá? Vou botar aqui em cima o valor. Então, corrigido. 4,63. Então, vamos fazer... Coloca aquela regrinha novamente que a senhora estava fazendo, que eu estava anotando. Ah, tá. Pronto. Aqui. Pronto? Pronto, Pro. Então, vamos lá. Então, o nosso fubá é 4,63 o quilo e a gente usou 0,2 quilos. Então, 0,2 quilos vezes 4,63 vai ser igual a 0,93 centavos. Eu estou fazendo as aproximações, tá, pessoal? Para 2 casas decimais, né? Porque a gente não vai ter esse dinheiro, né? Tipo 0,926, né? Então, a gente aproxima para 0,93, tá? No caso, esses dois aí é para mais ou para menos? Se for de 5 em diante, a gente aproxima para mais, né? Se o próximo número, né, é igual estava aqui, ó, é 0,926. Como o próximo número é maior ou igual a 5, aí a gente aproxima para mais. Se fosse 4, a gente deixava 92. Tá? Se fosse 4 ou menos. Certo? Certo. Então, vamos aqui para o próximo. 200 gramas ou 0,2 quilos vezes 4,79 vai dar 96 centavos. Os ovos, aí aqui os ovos vai mudar um pouquinho, né? Porque a gente vai fazer em dúzia. Se uma dúzia, né? Se 12 ovos, vamos lá.
fazer a regra de 3, porque pode ter algum que tenha quantidade diferente, né? Se 12 ovos são R$ 8, 6 ovos são X. Aí a gente faz a mesma coisa. 12x vai ser igual a 6 vezes 8, 48. X vai ser igual a 48 dividido por 12, que é igual a 4. Então, nossos ovos aqui, a gente vai custar nessa receita R$ 4, que é só meia dúzia, né? Leite integral, a gente usa 400 ml. Então, 0,4 vezes 3,75 vai dar 1,50. Fermento, são 10 gramas, 0,01 quilo, vezes 40, vai dar 0,40 centavos. E a manteiga, a gente usa 30 gramas, né? 0,03 vezes R$ 26 o quilo, vai dar igual a 0,78. Certinho? Vou apagar isso aqui, pessoal, só para não embolar nossa tabela. Mas lá, né, não vai ficar gravado no vídeo, e aí qualquer coisa vocês consultam novamente, tá? Então, vamos ver aqui quanto custou para a gente essa preparação, tá? Lá em total, olha lá. Eu coloquei aqui no total, tá? Vocês veem que eu fui, escureci, né, as células que a gente não vai preencher, tá? Então, o total aqui da preparação vai ser o custo, né, dessa preparação. O custo aqui dessa preparação, ele vai ser o somatório de todos esses custos aqui, tá? Então, vamos lá, somar, tá? 1,40 mais 93 centavos, mais 2,20, mais 96 centavos, mais R$ 4, mais 1,50, mais 40 centavos, mais 78 centavos. Então, em matéria-prima, esse bolo custou R$ 12,17. Certo? Conseguiram acompanhar? Sim. Deixa eu tirar essas, ou melhor. Aí, pessoal, é aquilo que eu falei, tá? O ideal é que a gente já faça isso aqui, deixa eu colocar aqui, por ordem de quantidade. Então, em primeiro lugar, tem o açúcar, quem é que vem depois? O leite integral, que também é 400. Depois, deixa eu colocar aqui. Depois vem os nossos ovos, que são 300 gramas. Esses aqui são todos iguais. A manteiga, e mais manteiga que fermento. E aqui, por último, o fermento. Coloquei aqui tudo por ordem de quantidade para ajudar a gente a fazer o rótulo no final, tá? Vou apagar aqui esse excesso de linhas.
para facilitar. Ok? Então, já vamos fazer o custo da unidade, né, para facilitar para a gente, certo? Vamos supor que essa receita renda 2 bolos pequenos, a gente vende bolo pequeno, tá? Então, aqui rendeu 2 unidades, certo? Vamos supor que rendeu 2 unidades aqui. Então, se eu fosse vender, a minha preparação custou R$12, mas cada unidade vai custar o preço total da preparação dividido pelo número de unidades que eu consegui. Então, se eu conseguir 2, vai ser 12 dividido, 12,17, né, dividido por 2. Um momento. Foi. E a água, no caso, que é utilizada, não entra como matéria-prima também não, para poder computar? Não. Ok. A água não entra na ficha técnica não, tá? Só uma dúvida. Oi, pode Então, falar. no caso, a polpa de fruta não vai ter quase ingrediente nenhum, né, em comparação a essa receita aí. Eu não sei assim ao certo ainda, mas pelo que eu tô vendo, eu acho que a polpa vai ser pouquinha coisa. É uma linha só, é só a fruta. Né? Acho que é mais fácil de fazer, né? É. Aí a sua medida caseira vai ser tipo uma caixa de acerola, ou 2 caixas, 3 caixas, entendeu? O peso bruto vai ser o peso todo da acerola toda, e o peso líquido, o peso que deu em polpa ao final. E aí calcular o fator de correção. Parece ser mais. Vai ser bem mais tranquilo. Certo? Certo. Então, vamos lá para a próxima etapa. Eu vou deixar, pessoal, a parte dos nutrientes para o final, que eu acho que vai ser o mais difícil. Para o final, não, na verdade, né? Eu vou deixar para amanhã, porque já começou a outra reunião, tá? Então, assim. Oi? Não entendi, pessoal. Não, professora, pode continuar. Então pronto. Então, vamos continuar aqui, só terminando o peso, né? Então, o peso bruto dessa preparação vai ser a soma de todos esses pesos aqui, né? Então, 0,4 com 0,4 com 0,3 com 0,2, 0,2, 0,2, 0,03 mais 0,01. O peso total dessa preparação aqui é 1,74 kg, em peso bruto, e em peso líquido, a mesma coisa, soma tudo, 0,4 com 0,4 com 0,27. Opa, faltou aqui. Professora, a embalagem não entra nessa tabela. Essa tabela é só matéria-prima, tá? Que ela é uma tabela de custo de matéria-prima. Certo. 0,03 e 0,010. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Então, aqui vai dar 1,71 quilos, tá? Isso aqui, claro, né, gente, é em peso do produto antes de ser assado, que o nosso bolo vai passar pelo assamento, né? Ele ainda vai ser assado. Então, vamos supor que quando assar esse bolo, ele vai perder 210 gramas, né? Porque vai evaporar uma parte do leite, né?
e da água do bolo ela evapora. Então, vamos supor que o peso final da nossa preparação seja 1,5 quilogramas. Tá? Qual é, então, o nosso fator de conversão? Como é que a gente vai saber o nosso fator de conversão? A gente vai dividir esse peso cozido, esse peso pronto, 1,5 dividido por 1,71, que é o nosso peso líquido, o somatório do peso líquido, tá? Então, nosso fator de conversão, de cocção ou índice de conversão, ele vai dar 0,88. Tá? É o nosso fator de conversão. Nosso índice de conversão. Oi. Eu não compreendi. A senhora pode voltar isso aí de novo? Certo. Eu chutei aqui, porque como a gente não tem a preparação para pesar, eu falei assim, vamos supor que no final a gente tenha essa preparação aqui depois de assada, depois que a gente assou esse nosso bolo, ele rendeu 1,5 kg. Né? Então, qual é o fator de cocção? O fator de cocção, está aqui embaixo, ó, eu deixei aqui para vocês, é o peso cozido dividido pelo peso líquido. Tá? Então, nosso fator de cocção, ele vai ser esse 1,5 dividido por 1,71. É igual a 0,88. Certinho? Próxima uma dúvida. Oi. No caso, esse bolo que a senhora fez, a receita deu 2 bolos, por exemplo. Sim. Por exemplo, né? Aí, no caso, esse peso é dos 2 bolos ou só de um? É o peso dos 2 bolos, é o peso do total da preparação. Ah, ok. Aí, agora, a gente vai colocar o peso da unidade. Ah, certo. Né? Então, se rendeu 2 unidades, e aí a gente sabe, a gente poderia fazer por 2 vias, né? Se eu sei quantas unidades rendeu, eu sei o peso da unidade. Ou então, o contrário, se eu quero que cada unidade minha tenha 200 gramas, aí eu calculo quantas unidades deu, tá? Nesse caso aqui não vai fazer diferença pra gente, então vai ser 0,750 quilos, né? Que é 750 gramas. Então, cada bolo tem 750 gramas. Ô, Pro, e quando o ingrediente não é cozido? E aí? Quando não é cozido, o peso da preparação vai ser igual ao peso líquido, né? Então, esse fator de cocção vai ser igual a 1. Que não é 1 dividido pelo outro? Não compreendi, não, Pro, o fato de... Na questão que ela levantou agora. Vamos supor que ao invés da gente estar fazendo um bolo, a gente estivesse fazendo uma vitamina de fruta, tá? Essa vitamina não ia ser cozida, né? Então, é só juntar todos os ingredientes e bater, não é isso? Então, eu ia considerar quem? O peso líquido, né? Todas as minhas frutas já descascadas, o leite e tudo mais. Então, o peso líquido aqui somado ia ser igual ao peso da preparação, o peso final. Então, se deu 1,71 kg de peso líquido, o peso da preparação também ia ser 1,71. Professora, só para... Já a dona Nilza fala e depois... Não, fala, eu ia falar com a Pro que já era 3h11. Eu 4h11. tô olhando aqui. Então, professora, assim, esse peso de preparação é a somatória do bruto com o líquido, não é isso?
Não, esse peso da preparação é o quanto rende no final, quando o alimento já está pronto. Depois que vai para o forno. Depois que foi para o forno. E como é que eu cheguei a esse 1,5? Eu inventei aqui agora, porque tá. Porque eu estava aqui pensando, eu falei assim, mas como foi que chegou a 1,5 kg? É porque eu chutei. Eu considerei que parte do leite evaporou, entendeu? Mas assim, quando a gente a massa crua, né? Eu preparei, aí eu peso. Esse peso. Não precisa pesar. Tá. Porque esse peso da massa crua vai ser exatamente o peso líquido, que é a junção de todos esses ingredientes aqui. Certo. Então, deu entendi. Aí a senhora eliminou, tipo, 200 gramas de cocção, do processo de cocção, e chegou a 1,5. Pronto. Aí eu vou pegar e dividir esse 1,5 pelo valor do líquido para poder ter o fator de cocção. O fator de cocção. E aí, aqui, quando a senhora botou peso por unidade, a senhora botou 0,75. Foi, porque eu considerei que o meu bolo, que essa receita rendeu 2 bolos, 2 unidades. Certo. Então, se a preparação tem 1,5 kg e deu 2 unidades, cada unidade vai ter 750 gramas. E esse fator de cocção, não é isso que é o índice de conversão? Isso é a perda? Ele meio que estima a perda, né? Então, eu sei por aqui que eu tive uma redução, né? Sim. Quando ele dá menor que 1. Como a senhora estava explicando, só para ver se eu compreendi. Quando a senhora explicou a questão da vitamina, no caso da vitamina, ele não ia, ser cozida. Não ia ser cozida, então ele não ia ter essa perda. Não. Então não ia ter a conversão de cocção. Não. Não ia o fator de cocção. Não é isso? O fator de cocção, isso. Entendi. Como se fosse a massa do pão, né? E aí eu não cozinhasse. Ela estava pronta para comer daquele jeito ali. Você precisa pesar ele depois de pronto. Pronto, entendi. Beleza. Obrigada. Nada. Oi. Eu tenho uma dúvida. A senhora falou aí que não precisa colocar a água aí. No caso que eu estou fazendo do sorvete, eu utilizo tanto a água filtrada no preparo do sorvete, quanto a água que eu cozinho o aipim. Certo. E aí, nesse caso, não vai entrar nenhuma das duas, até porque a água que eu utilizo também é comprada, né? Tem um custo. É isso. É porque vocês compram, né? Para essa parte do custo, a água não entra nessa matéria-prima. Mas, se você quiser colocar água aqui, por exemplo, né? Para calcular o peso bruto e o peso líquido, nesse caso do sorvete, aí é importante, porque vai dar diferença, né? Então, você vai ter que colocar água aqui, porque a água vai estar dentro do peso bruto e do peso líquido do sorvete. Professora. Oi. Esse peso de preparação, por exemplo, se essa receita daria 10 bolos, sim, então é a medida, eu vou ter que somar, né, cada quilo desse bolo e seria o valor final do peso da preparação, é isso? Sim, se você fizer os bolos, né, separado, isso. Você soma e dá o peso final da preparação. Ah, certo. Valeu. Ok. Então, pessoal, para não ficar cada um fazendo de um jeito, vamos padronizar assim. Coloquem a água na ficha técnica, tá? Apesar dela não ser obrigatória. Coloquem ela aqui, tá? E aí, medida caseira, peso bruto, peso líquido, coloque tudo. Se for água da torneira, né, água da rede pública, não precisa calcular o custo não, tá? Se for água comprada, aí vocês coloquem o custo aqui sim. Certo? Ô, Pró, só mais uma questão. Certo. Fazer, tipo assim, quantidade maior.
Aí, vamos supor que eu vou fazer uns 10, 12 potes de tempero. Aí eu vou ter que calcular tudo, tipo assim, colocar tudo que eu for usar em quilo e em grama, não é isso? Perdão, tá ligado. É isso, tipo assim, eu vou usar uns 10 maços de ervas in natura. Aham. Aí eu vou colocar nos ingredientes que eu vou usar naquela preparação, é isso? Isso. Se você for para preparar 10 potes, aqui no seu ingrediente vai ter que ter a quantidade para 10 potes. E aí depois a gente vai dividindo. Ah, sim, compreendi. Certo? Então, prontinho, gente? Deu para entender essa parte do custo? Sim. Certo. Então, amanhã. Você vai entender mais praticando. Isso. Aí, então, vocês já podem ir fazendo essa parte, tá? Eu já vou enviar para vocês, né, o vídeo, para quem não conseguiu acompanhar, né, essa aula aqui de reposição. E amanhã a gente vai focar na parte da tabela nutricional. Certo? Certo.